os pedidos de devolução, que continuam sendo um nó, né? Mas esse cara, é como o Danilo disse, poxa, o cara recebeu, segundo o que a Polícia Federal está dizendo, 53 milhões de reais. Ela é uma mega sena acumulada. Total. E esse cara não ficou com esse dinheiro todo, né? Essa história de dizer, foi para servidores do INSS. Os servidores do INSS que estão no nível de ficar com a grana dessa, Gelane, não chegaram lá à toa. De jeito nenhum, Luciano. Por isso que eu digo que é um momento, um capítulo bem decisivo no enfrentamento dessa farra do INSS, porque agora sim, muitas informações passam de fato a serem ditas e aí a gente vai saber que aquele número que falava lá atrás estava totalmente subdimensionado. Pois é, se falava, né, em 2 bilhões de reais, depois se falou em 8, se falou em 9 e até já se falou em 12, Danilo. 12 bilhões desviados. Se esse cara só pegou 53, Danilo, as instituições ficaram com a parte do leão e essas instituições também, Danilo, com certeza tem gente grande por trás. Com certeza, né? E tá muito nítido que o dinheiro foi bem dividido entre muita gente, né? A Polícia Federal provavelmente já deve ter descoberto tudo isso. E a prisão do careca do INSS, por ele ser meio que uma figura central aí, né? Operador, operando em vários sentidos diferentes, né? Dessa história toda, pela denúncia, né? Pela suspeita, pela investigação, vai no sentido justamente de descobrir, né? Para onde é que ia, quantos aí eram atingidos com a divisão desse dinheiro todo. Como eu disse, ainda é um início, né? A própria figura do careca do INSS ainda não atingiu todos os sindicatos, né? Porque teve sindicato que, por exemplo, até agora não tem ligação com ele, né? Mas provavelmente está no meio disso tudo, né? Pegou ali a manha de fazer esse tipo de desconto indevido. É um início de investigação, né? A Polícia Federal vai fazendo sua parte, a CPMI vai revelar muita coisa, né? Vai causar muito desgaste, sim, em torno desse assunto, vai ter muita polêmica ainda, porque está só no começo. Veja que quanto tempo faz que teve a descoberta, né? Somente agora que a Polícia Federal, né, pede a prisão do camarada, tem a prisão autorizada pelo STF, uma investigação meio devagar, mas que vai acontecendo, mas que é o fundamental, né? Até a gente cobrou aqui já muitas vezes. É preciso, fundamentalmente, perseguir, prender e punir os ladrões, né? Quem se beneficiou disso tudo, né? Quem roubou de fato os aposentados, porque até agora quem pagou pelo roubo foi o povo brasileiro, né? Os idosos perderam seu dinheiro aí durante um bom tempo, e uma parte deles recebeu de volta pagando do próprio bolso, dos idosos e dos cidadãos em geral, que foi o dinheiro do governo brasileiro. Uma das matérias que a grande imprensa já traz sobre a prisão do careca do INSS e que já estão sendo replicadas no portal da 96FM, você quer ver mais detalhes, acessa lá 96fm.com.br. Nosso amigo Júnior Lins já está trabalhando incansavelmente, postando tudo lá. Traz aqui, Danilo, os detalhes que a colunista do Globo, Malu Gaspar, revelou que o grande motivador para a prisão hoje do careca do INSS, Danilo, foram cadernos encontrados no escritório dele, tá? São cadernos que eram cadernos grossos de brochura que, segundo o que a Malu Gaspar traz e a Polícia Federal traria nos autos que levaram à prisão dele, ele era bastante detalhista. E segundo a Polícia Federal, a secretária dele anotava no alto das páginas desse caderno a data e as porcentagens devidas a cada integrante do esquema. Graças a essas anotações, a Polícia Federal encontrou nos cadernos anotações como Virgílio 5% e Estefa 5%, que os agentes acreditam corresponder aos pagamentos feitos ao Procurador-Geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e ao ex-presidente do Instituto, o Alessandro Stefanuto, ambos afastados pela Justiça. Virgílio e Estefa, Danilo, os dois não chegaram lá por acaso. Ninguém chega no cargo de procurador-geral do INSS e de presidente do INSS se não tiver um apadrinhamento político forte por trás. Não, isso com certeza teve muita influência política em todos os processos, né? A questão é saber de quem e para quem, né? Houve esse trabalho, né? Isso vai ser descoberto, Luciano. Não tem muito aí, porque é aquela história de seguir o dinheiro, né? O dinheiro vai deixando rastro, gente. O dinheiro tá aí, o caderno indicando para onde é que foi uma parte desse dinheiro. Vai ser extremamente importante essa investigação para descobrir a partir do careca do INSS para quem ele distribuía
com quem é que ele mantinha esse contato. O mais impressionante disso tudo, né? Até pela forma, né? Por exemplo, o camarada tinha lá um caderno, né? Explicando direitinho, né? Para que ele dividia. O mais impressionante disso tudo é que dá a impressão de que esse pessoal achava que era correto o que eles estavam fazendo. Talvez pela mentalidade sindical de alguns, né? Não vou generalizar aqui. Pela mentalidade sindical de alguns de achar que as pessoas são obrigadas a contribuir com o sindicato, por exemplo, né? Como existia com o imposto sindical que cancelaram. Tem gente que achava que era obrigado, que continua achando até hoje. O ministro do Trabalho está aí. Tem que pagar obrigatoriamente o sindicato. Provavelmente eles já estavam começando a trabalhar para ser obrigatório esse desconto, viu, Luciano, dos aposentados, né? Como não deu tempo, né? E a roubalheira foi descoberta antes, isso aí vai cair por terra, né? Mas é um absurdo, né? Você achar que um cidadão, um idoso, quem quer que seja, tem a obrigação de contribuir com a sua associação, com o seu sindicato, sem nem saber, né? Sem ter proveito nenhum disso. É por isso que o Brasil, né, sofre tanto. As pessoas são obrigadas a sustentar uma máquina absurda, além da máquina política, administrativa, né, máquinas sindicais, né, por exemplo, que foram sustentadas pela população a vida inteira e que serviram para beneficiar apenas alguns poucos, né. Que bom que foi descoberto, né. Vamos aguardar para onde é que esse dinheiro... E que esse caderno também sirva, né, Luciano? Porque aí tem um caminho. Esse caderno mostra um caminho, né? Sirva para o governo também reforçar os mecanismos de controle. Revisar os convênios. Aí, Gerlane e Danilo, vamos lá. Tô trazendo mais detalhes, né? As notícias já dão informações aqui de que a Polícia Federal informa que somente esses dois citados, o Virgílio e o Stefanuto, né, que são os nomes a quem eles ligam essas anotações, teriam recebido algo em torno de 17 milhões e meio de reais. Só eles, tá? Eles ou pessoas ligadas a eles. E aí, quem é Alessandro Stefanuto, Danilo e Gerlane? Ele é filiado ao PDT, é uma pessoa muito ligada ao Carlos Lupe e foi consultor para assuntos de previdência social contratados desde a eleição do presidente Lula. Lá em 2022, ele foi contratado como consultor para a campanha ainda de Lula e depois para a transição do governo Lula e depois assumiu aí a presidência do INSS desde o início de 2023, quando, como a gente já informou, porque começou em 2022, foi em 2023 que os valores começaram a se multiplicar exponencialmente. Danilo? É aquela história, né? Foi em 2023 que botaram a raposa para tomar conta do galinheiro, né? E aí cresceram os olhos, né? Somente assim uma mentalidade muito criativa, né? Para imaginar que não, o Bolsonaro criou lá um negócio para roubar para os sindicatos, né? Para beneficiar o sindicato do irmão de Lula. No final de contas, né? É assim que funciona. Gente, não colou essa narrativa, né? Como não vai colar? Tá muito claro, sim. Que se existia algum esquema ali fraudulento nesse sindicato, e está muito claro que existia, né? Os idosos foram todos roubados aí durante muito tempo. Foi para beneficiar ali uma estrutura sindical que historicamente é ligada à esquerda aqui no Brasil. Não necessariamente, estou dizendo aqui que é ligada ao presidente, foi o presidente que beneficiou, quem quer que seja, foi deputado, pode até ser, você não tem nenhum político no meio disso, pode ser. Mas que a estrutura funciona para defender uma única pauta no país, existe sim, funciona assim, né? Os sindicatos atuam dessa forma há muitos anos. Essa ligação, né, desse novo investigado é um companheiro, né? É alguém que é ligado, sim, era consultado ali, pelo menos nessa área pela equipe, né, do presidente, mais ligado ao governo federal, ao ministro Carlos Lupe. Daí a dificuldade, eu acho, que vai ter Carlos Lupe, né? Carlos Lupe teve um depoimento na CPM que foi muito interessante, né? Ele falou muita coisa, né? Ele é um político, né? Ele sabe ali se relacionar com os senadores e deputados, né? Rebateu muita coisa, mas ele disse que se tivesse irregularidade, ele não estava no meio. O único pecado que ele cometeu foi receber de fato as informações, isso é interessante também. Ele recebeu algumas queixas, né? E talvez não tenha dado a importância devida pelo tamanho que aquilo ali estava se tornando. Ele fez até esse meio que uma meia-culpa, né? Mas é alguém que é ligado a ele, né? Você vai descobrindo ali ligações e chegam cada vez mais perto ali a quem estava muito no topo do poder nessa gestão do presidente Lula. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai vir de descoberta. Provavelmente, como eu disse, a CPMI na semana que vem, já está tendo depoimentos, né? Mas na semana que vem, já é sexta-feira, na semana que vem deve ter um forte desdobramento em cima disso tudo. Você estava falando, Danilo, eu estava me lembrando, né? Porque é um esquema bilionário esse do INSS e é realmente a cifra bilhão, ela brilha os olhos, né, da turma do PT. Eu estava me lembrando daquela cena
que é real e que foi muito bem retratada naquele filme Polícia Federal, a Lei é para Todos, quando o delegado da Polícia Federal, pela primeira vez, expõe lá o esquema da Lava Jato. Aí ele diz, não, foram 23 bilhões. Aí a repórter diz, milhões? Não, bilhões. Aí a repórter, mi ou bi? Aí, bi, bilhões. Quer dizer, a repórter não estava acreditando na cifra, né? E bilhão, é porque, gente, a gente não tem noção, nós réis mortais, a gente não tem noção do que é R$1 bilhão, né, Danilo? Esse processo do INSS aí deve ter movimentado algo próximo de R$9 bilhões. Esse dinheiro foi para a mão de muita gente graúda.